Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Jornada de Biotecnologia Brasil. Eu acho que alguns aí já me conhecem de outros eventos do Movimento Biotecnologia Brasil. Eu sou a Larissa, já participei de algumas palestras, de alguns minicursos aqui pelo MBB. E hoje nós estamos aí com essa jornada, de biotecnologia, com essa grande missão de levar para vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouquinho das nossas histórias, das nossas vivências e de como então cursar essa jornada, de como realizar essa jornada de uma maneira mais proveitosa, mais produtiva possível para vocês. Hoje então a palestra que eu vou desenvolver aqui com vocês, ela se intitula Como Começar a Sua Vida de Cientista Dentro da Faculdade, onde eu vou contar um pouco da minha história, da minha vivência, da minha experiência com tudo isso. O que eu comecei fazendo, o que eu fui desenvolvendo durante a faculdade, até então hoje, que estou aí no final do meu doutorado, já com a carreira de cientista um pouco mais consolidada. Então, bora comigo, vamos começar essa aula que não temos tempo a perder. Temos bastante dicas, bastante oportunidades para vocês entenderem um pouco desse beabá, desse passo a passo de como começar a sua vida de cientista ainda na graduação. É um prazer estar com vocês aqui hoje e vem comigo! Então, vou começar contando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou a Larissa Brussa Reis e eu comecei a minha vida de cientista, digamos assim, lá em 2009. Então, quando eu saí do colégio, depois do ensino médio, eu ainda estava muito perdida, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Inclusive, eu resolvi até parar de estudar, comecei a trabalhar de carteira assinada, várias coisas diferentes da minha vida do que tá hoje. Mas aí em 2009 eu resolvi fazer um curso técnico. Eu descobri que existia então escolas técnicas, na época a Escola Técnica da URGS, que oferecia esse curso técnico, e em 2009 eu ingressei nele. Depois disso eu comecei a graduação lá na Federal de Pelotas, então foi um momento que eu pude vivenciar também uma experiência de morar fora de casa, porque eu sou natural de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e durante a graduação eu fui morar no município de Pelotas. E isso foi possível também através da forma de ingresso, que é o Enem, que hoje está aí amplamente divulgado, Na minha época eu fui uma das primeiras turmas, e essa já é a primeira dica da nossa palestra. Então, a prova do Enem, o processo seletivo do Enem, ele te dá a oportunidade de buscar cursos em outros estados, em outros municípios, em outros lugares. Então, isso abre muito o nosso leque de opções, A gente pode fazer a prova no nosso município e depois utilizar a nota para entrar numa universidade fora. Então, isso é uma coisa bem legal, que aumenta bastante as nossas chances de ingressar numa universidade federal. Depois que eu terminei a graduação, já entrei direto no mestrado em Ciências Médicas e agora estou finalizando meu doutorado em Genética e Biologia Molecular. Os dois eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aí no último semestre, então na metade do ano eu vou defender minha tese. E hoje eu trabalho então nessa finalização do doutorado, Eu sou bolsista de doutorado. E além disso eu trabalho com divulgação científica. Então na divulgação científica também foi uma maneira que eu me encontrei assim para fazer ciência, principalmente com a questão da pandemia, que ficou muito restrito as questões de ida ao laboratório e desenvolvimento de experimentos, então eu fiquei muito tempo em casa, sem poder fazer as minhas rotinas diárias de laboratório, e aí eu me vi pensando o que eu ia fazer nesse tempo de pandemia aí, que ainda estava tudo mais restrito. Então eu lembrei de uma paixão antiga que eu tinha, que foi na graduação, que eu fui apresentada para divulgação científica, e aí nesse ano de 2020 eu retornei com isso, então eu aproveitei aí que estava um pouco mais em casa, trabalhando muito no computador, para fazer a divulgação científica. E hoje eu trabalho então em duas frentes de divulgação científica, uma é a Rede Análise Covid-19 e a outra é a União Pró-Vacina. Então são duas frentes de divulgação muito importantes no enfrentamento da pandemia, são duas redes que já tem visibilidade nacional, então nós já tivemos participação em Jornal Nacional, na TV Globo, em matérias do G1, da Veja, muita coisa está rolando realmente. Então a divulgação científica está sendo assim uma maneira de abrir portas, para o que vai vir por aí. E além disso eu sou coordenadora também do Rio Grande do Sul do Movimento Biotecnologia Brasil.
Então, o Movimento Biotecnologia Brasil também é uma forma de divulgação científica, né, específica da biotecnologia, e a intenção do nosso movimento é fomentar a biotecnologia brasileira, é mostrar para as pessoas o que é biotecnologia, que ela existe sim, que ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, fundamental para o desenvolvimento das sociedades em geral, né? Ciência, investimento em ciência são coisas fundamentais para o progresso de qualquer nação. Então, tendo isso em mente, né, a gente tem aí a biotecnologia, uma poderosa ferramenta que no Brasil, infelizmente, ainda é muito deixada de lado, né, muito negligenciada, mas no resto do mundo é uma das profissões mais bem pagas, né, principalmente nos países desenvolvidos, que já entenderam a importância da biotecnologia, a importância do progresso da ciência, e então investem e também usufruem, né. Tem então toda essa roda de investimento e de benefícios que proporciona todo esse desenvolvimento, busca de vacinas, desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de alimentos transgênicos, na pecuária, na biotecnologia ambiental, na biotecnologia industrial. Então, é um leque, né, gente? É um leque de opções. Acredito que vocês que estão aí me assistindo, né, já conheçam um pouco da biotecnologia, de toda a sua potencialidade, de toda a sua maravilhosidade, né? Senão não estariam aqui me assistindo. Então, a nossa palestra ela vai ser mais voltada para o pessoal que está iniciando, né? Que está querendo entrar em algum curso, que ainda não entrou em nada e tal. Mas nada impede que outras formações, mestrado, doutorado, ou alguém que esteja me assistindo, que ainda esteja no ensino médio, possa aproveitar, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre as possibilidades para estudar biotecnologia no Brasil hoje. Então, o que a gente tem realmente de possibilidades de ingressar nesse curso? Eu vou começar falando, né, da minha experiência pessoal, que foi por onde eu comecei, que foi no curso técnico em biotecnologia. Gente, um curso técnico é um curso muito, muito interessante para quem ainda não tem certeza do que quer seguir na graduação, ou para quem quer conhecer um pouco mais da profissão, ou até mesmo para quem não pretende fazer graduação e realmente só quer fazer um técnico. São cursos menores do que a graduação que permitem vivências extraordinárias nesse sentido realmente de trabalho, né? Porque o curso técnico ele é voltado muito para o trabalho já, né? Não necessariamente para a academia, como é mais o caso da graduação. Então, a concepção do curso de biotecnologia, né, leva em consideração toda essa demanda da sociedade para integrar a ciência com as demandas do mercado. Uso de novas tecnologias, né, novos parâmetros ambientais, e também leva em consideração uma inserção social bastante importante, porque o que acontece? Num contexto como o da sociedade brasileira, onde a maioria das pessoas tem baixa escolarização, poucas oportunidades de educação, né? A gente sabe que nosso país é muito carente disso, principalmente para crianças e jovens adultos, né? E também para adultos que não têm muito acesso à educação. Esses cursos técnicos, eles são fundamentais, né? Eles conseguem reunir, então, num período um pouco menor, geralmente de 1 ano e meio a 2 anos, eles conseguem reunir as expertises, as ferramentas que um aluno precisa ter para depois entrar no mercado de trabalho. E nessa condição, então, de disparidade socioeconômica que a gente tem no país, o curso técnico acaba sendo uma ótima oportunidade, uma ótima maneira das pessoas estarem se qualificando, né, e depois entrar no mercado de trabalho. Então, qual é o perfil do profissional do curso técnico de biotecnologia? Como qualquer profissional de biotecnologia, né, uma das principais características é a multidisciplinaridade. Então, é um profissional que realmente tem no seu background, né, um pouco de cada coisa, como, por exemplo, um pouco de química, um pouco de biologia, um pouco de tecnologia, um pouco de física, bioquímica. Realmente é um profissional que precisa circular, né, nessas áreas do conhecimento, né? Tem que ter uma certa aptidão para essas áreas que eu citei. Ele é, então, delineado conforme as competências profissionais da área de biotecnologia, mas principalmente visando o quê? A solução de problemas,
né? A nossa profissão, a profissão de biotecnologista, ela visa muito essa questão de solução de problemas. Como solucionar os problemas que a sociedade tem através de utilização de micro-organismos ou partes funcionais deles, né? Ou entidades biológicas, sejam vírus, bactérias, células, leveduras, protozoários, enfim. Então, o perfil do profissional de técnico em biotecnologia tem muito a ver com isso, né? Produção, realização de tarefas, principalmente no cenário, né, no âmbito laboratorial. Então, algumas competências profissionais desse técnico em biotecnologia. O que a gente aprende nesse curso? Falando da minha experiência pessoal e também dos cursos técnicos em geral, né, em biotecnologia. Então, utilizar e manter vidrarias, por exemplo, né, instrumentos e equipamentos de laboratório de biotecnologia. Essa é uma das principais competências. Um técnico em biotecnologia, ele precisa saber, sim, o nome das vidrarias, a questão das graduações, quando usar qual vidraria. Então, durante o meu curso técnico, nós tínhamos tanto a aula prática quanto a prova prática também, para ver essas questões de vidraria. Por exemplo, o que é um balão volumétrico? Por que o balão volumétrico ele é mais preciso do que uma proveta graduada, por exemplo? A questão da titulação, através de buretas, né, para ver a questão do pH. Isso tudo a gente desenvolve durante o curso técnico. Então, saber utilizar e manter as vidrarias é fundamental. Questões também de lavagem de vidrarias, de secagem, né, a questão de secagem em estufa. A lavagem de vidrarias também precisa ser com um detergente específico. São feitos enxágues com água destilada dessas vidrarias. Então, são vários detalhezinhos que a gente aprende nesse curso técnico que são fundamentais para o bom andamento de um laboratório, né? O técnico, ele tem essa questão. Geralmente, um técnico em biotecnologia trabalha dentro de um laboratório e vai cuidar de toda essa parte mais de operações do laboratório, né? Me confundi ali. De operações do tipo lavagem de vidrarias, garantir que as vidrarias estão autoclavadas, garantir que os equipamentos estão funcionando, estão calibrados. Então é muito importante ter esse conhecimento durante o curso, né? Tem que também saber, né? Vai aprender também a manipular e monitorar reagentes, produtos químicos e materiais biológicos. Então a gente aprende questões de estoque de produtos, questões de biossegurança relacionada à toxicidade de produtos químicos, o que é um ácido forte, o que é uma base forte, o que dá para misturar com o que não dá para misturar de jeito nenhum, os líquidos que podem ser aquecidos, líquidos que não podem, quais os reagentes podem ser guardados junto no armário, quais têm que ficar separados, porque são todas substâncias químicas importantes, né, que podem reagir uma com a outra e causar, então, acidentes, questões de perda de experimentos. Então, a gente aprende também a manipular e monitorar esses reagentes. Operacionalizar técnicas, né, como pesagem, pipetagem, autoclavagem, microscopia, uma série de técnicas a gente aprende no curso técnico também. Então, a questão da pesagem, qual é a balança adequada, quantas casas decimais depois da vírgula, se a gente vai pesar microgramas, miligramas, gramas, quilos. A questão da balança também, ela precisa estar nivelada corretamente. Tem balanças analíticas, balança semi-analítica, só para dar alguns exemplos, né, gente? Então é todo um universo nessas questões. A pipetagem, conhecer então as pipetas existentes, quais são as graduações, para que serve cada uma, né? Em quais contextos a gente usa cada pipeta, as questões de autoclavagem, que também são bem importantes, além da limpeza, né, das vidrarias, a autoclavagem, tanto de vidrarias quanto de meios de cultivo, que é a questão da esterilização em vapor, né, onde a gente consegue aumentar a temperatura de ebulição da água para mais de 100 graus e com esse vapor esterilizar as vidrarias e os meios de cultivo. Então essa seria a técnica de autoclavagem.
Microscopia, né? A gente tem bastante vivência com microscópio para aprender a visualizar lâminas, aprender a visualizar células, células vegetais, células animais. Espectrofotometria, que é uma técnica de identificação de solutos ou de solventes em uma determinada solução. Extração e amplificação de DNA, né, que eu acho que é uma das coisas assim que o pessoal mais gosta de aprender, a extração de DNA de células, de frutas, de folhas. As questões de eletroforese, de depois poder visualizar esse DNA, quantificar e depois fazer outras análises. Enfim, aqui eu tenho uma série, né, de competências profissionais que vocês vão ver, né, quem fizer o curso técnico vai ver e vai se aprofundar melhor em tudo isso. Tem também outras competências profissionais do técnico em biotecnologia, processar dados e informações relacionadas ao laboratório. Então, a gente aprende também noções de estatística e noções de informática, né, para justamente essa parte de gestão do laboratório, né, dos bancos de dados, dos resultados de experimentos. Alguns técnicos em biotecnologia podem também trabalhar com a elaboração de laudos de parecer na área da biotecnologia e afins. O técnico em biotecnologia vai participar da elaboração e da execução de projetos científicos, então naquele ambiente que ele vai estar inserido. Vai atuar no controle de qualidade, então aquela parte que eu falei de calibrar os equipamentos, de verificar se está tudo funcionando certinho. E também um profissional em biotecnologia, um técnico, tem que aprender, tem que ter as habilidades de relacionamento e dinâmica de trabalho em equipe, porque o laboratório ele é feito, né, com uma equipe, geralmente multidisciplinar, e é muito importante a gente saber conversar e se portar adequadamente nesse meio, né, com esse trabalho em equipe, com essas pessoas diferentes. Então, alguns locais onde vocês encontram curso técnico em biotecnologia. Eu trouxe aqui só alguns exemplos. Então, o Senai do Paraná e o Senai de Minas Gerais oferecem esse curso. Nas instituições federais, tem os institutos federais em várias partes do país. Então, eu trouxe aqui como exemplo o do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz, no campus Porto Alegre, no IFRS, o Instituto Federal do Paraná, e diversos outros, então, que vocês podem buscar no Google facilmente para encontrar onde vocês podem cursar esse curso se interessarem. Eu trouxe como exemplo para a gente analisar um pouquinho a organização curricular, né? Quais são as disciplinas que esse curso técnico oferece. Então, eu trouxe aqui a grade do IFRS de Minas Gerais, mas ela é exatamente a mesma que eu tive aqui em Porto Alegre. Então, no módulo 1, a gente consegue aprender sobre análises moleculares e genéticas. Então a gente tem essa série de disciplinas aqui que são super interessantes e que dão um pontapé inicial, né, para a gente já saber onde é que a gente está se metendo. Então, biossegurança, fundamentos de laboratório, que é essa disciplina que eu falei, onde a gente aprende as vidrarias, as noções básicas assim de biossegurança e de laboratório. Já começa com genética aplicada, né? Já dá um sustinho ali. Biologia celular e biologia molecular também são duas matérias bem densas que dá para aprender muito, são matérias muito interessantes. Elaboração de projetos, que é fundamental, né? Porque é onde a gente vai aprender como elaborar um projeto de pesquisa. Isso vai ser muito importante na sua vida de cientista, porque o cientista nada mais é do que um profissional que cria um projeto, né, baseado numa hipótese, em alguma coisa que ele quer descobrir, e executa esse projeto e consegue as respostas através dos experimentos que ele fez, né? Não necessariamente as respostas vão ser fechadas e perfeitas e maravilhosas, né? Bem pelo contrário, a ciência ela é feita degrau por degrau, então muitas vezes o que se descobriu hoje, amanhã pode não ser bem assim. Mas a elaboração de projetos é fundamental nesse contexto da vida do cientista, né? De saber criar uma hipótese adequada, né? O que você quer descobrir e elaborar um projeto em cima disso. Saber quais são as etapas, os experimentos que você vai utilizar para chegar numa resposta e depois coletar os resultados desses experimentos, fazer as análises e escrever uma resposta, né? Escrever um trabalho, publicar um artigo. Então, a elaboração de projetos é
o pontapé inicial. Essa matéria é fundamental e uma coisa que eu já quero destacar aqui, depois a gente vai falar mais pra frente sobre a graduação em biotech, mas eu, como fiz o técnico e a graduação, senti muita falta dessa disciplina na minha graduação, essa disciplina de elaboração de projetos. Eu só tive no curso técnico e depois no meu mestrado e no meu doutorado eu fui obrigada a escrever projetos. Essa disciplina ajudou muito e na graduação eu não tive, então, né, se eu não tivesse feito o técnico ia ser muito mais difícil, porque escrever um projeto é bem complicado, é bem desafiador, né, envolve uma série de coisas e seria bem legal se eu tivesse tido na graduação. Então não são todas as graduações que têm essa disciplina, é importante ficar atento porque ela é bem, bem importante. Fundamentos de Química, Saúde e Trabalho, essa aqui também eu achava meio boba até quando eu estava cursando, mas hoje eu vejo que ela é fundamental porque ela traz assim várias questões trabalhistas, eu me lembro que eu tinha até aula de ergonomia, por exemplo, que é a questão da postura correta para desenvolver as atividades em laboratório. A gente não se atenta muito a isso, né? Mas vários profissionais, vários cientistas têm aquelas LERs, que são as lesões de esforço repetitivo por ficar, por exemplo, pipetando muitas horas, ou muitas horas em frente ao computador. E essa disciplina de saúde e trabalho, ela deu essa noção assim de ergonomia, do que fazer. Se está muito tempo sentado, levanta de vez em quando, faz um alongamento, manter a coluna da maneira correta. Os bancos também, nas bancadas, eles não podem ser muito altos, eles têm que ter uma altura correta para que a gente possa sentar adequadamente, né, confortavelmente. A questão da pipetagem, a dica era apoiar sempre o cotovelo na bancada e aí fazer o movimento de pipetagem para não ficar assim com o braço boiando e isso também causar lesão no cotovelo e no pulso. Então são várias coisas assim que eu lembro, que eu tive, que me marcaram muito. E essa última disciplina de bioética também foi muito fundamental para mim. É um tema que até hoje eu gosto muito. E antes dessa disciplina eu não tinha ouvido falar, né, em bioética, eu não sabia o que era e depois eu pude ter as primeiras noções do quanto é importante. Então, todas as questões voltadas realmente à ética da sociedade e da ciência, né? Por que a gente não pode fazer qualquer coisa como cientista, a questão da clonagem, a questão dos óvulos, dos embriões, várias questões polêmicas que envolvem bioética, que a gente pôde ter um pouco nessa disciplina. Passando então para o segundo semestre, já começa as análises biológicas, histológicas e ambientais. Então aqui a gente tem bioquímica e processos bioquímicos, que são disciplinas super pesadas, que é bem puxado mesmo, mas assim, de muito aprendizado, dá muita base para aprender muita coisa. Parasito, que é bem importante também, histofísio animal e vegetal. Foram também duas disciplinas bem legais, que a gente aprende a questão dos tecidos, das células, do que compõe, né, os tecidos e órgãos, tanto de um humano quanto de um vegetal. Imunologia e a disciplina de execução de projetos, então continuando aquela do primeiro semestre de elaboração, aqui a gente teve que fazer a execução do projeto, né, claro, de maneira fictícia, mas a gente já começou a fazer, e eu me lembro que no meu grupo, né, a turma foi dividida em grupos, e o meu grupo a gente fez um projeto de testar para ver se o uso do chá de camomila poderia diminuir as questões da insônia. Então a nossa hipótese era porque existe uma molécula que se chama melatonina, que é uma molécula que induz o sono, né, e que pessoas que têm insônia então têm pouco dessa molécula. E aí o chá de camomila ele tem muita melatonina. Então a gente, né, baseado em toda essa parte científica que eu expliquei rapidamente, a gente fez essa hipótese que seria, será que as pessoas que têm insônia, se tomarem chá de camomila regularmente, durante, sei lá, um mês, vai melhorar essa questão da insônia? Então a gente desenvolveu essa hipótese e desenvolveu todo o projeto e depois fez a execução. Foi uma execução fictícia, né, claro que a gente não fez o projeto, até porque para desenvolver um projeto de verdade precisa passar pelos comitês de ética em pesquisa, né? Então é toda uma questão burocrática e que precisa ser analisada, mas a gente fez uma execução fictícia, né? E aí a gente
simulou ali como seria as pessoas pegando, né? Nós iríamos distribuir o chá. Como é que a gente ia distribuir o chá? Ah, ia ser sachês, tantos sachês por pessoa. Quantas chás a pessoa ia ter que tomar? E aí foi muito legal porque deu essa vivência de como executar realmente um projeto. Foi muito bacana. Depois a gente teve também biotecnologia ambiental. Então, para quem gosta dessa área, tem também no curso técnico, aprendi muita coisa sobre remediação de solos, fitorremediação, questão de produção de organismos que atuam na degradação de ambientes poluídos, como manchas de petróleo na água, como solos contaminados por efluentes. Então, muita coisa mesmo, assim, bem deu para ter uma boa base de biotec ambiental. E no último semestre de aulas, né, a gente tem daí a parte mais de biotecnologia industrial, então de botar a mão na massa, assim, e ver o que dá para fazer com biotec. Essa disciplina primeira de tecnologia de cultivos de células animais foi, assim, para mim uma das grandes paixões do curso, né. Hoje no meu doutorado eu trabalho com experimentos com cultivo celular e aqui eu pude ter muita base, né? Essa disciplina a gente também não tem na graduação e essa disciplina foi fundamental para os meus experimentos agora no doutorado, que é com células de pacientes. Então aqui na disciplina a gente consegue ter essa vivência e aprender, né, o básico ali para depois, quando estivermos frente a uma situação dessas de verdade, saber o que fazer. Cultura de tecidos vegetais também. Gestão de laboratórios, que foi uma disciplina um pouco mais administrativa, mas também bem interessante para aprender essa parte de gestão. E um pouco de bioestatística também, né? Que não faz mal a nenhum cientista. A gente tem que saber pelo menos um pouco de bioestatística para depois poder interpretar corretamente os resultados que a gente obtém aí com os nossos experimentos. Então essa é a organização curricular do curso de biotec. São 3 semestres de aula e depois mais um semestre de estágio obrigatório. Então tem que ter um estágio. Então essa também é um diferencial do curso técnico, que te dá essa vivência também de estágio, de botar a mão na massa, né? O total de horas aula, então, 1.200 horas aula. E aqui eu trouxe só para exemplificar um pouquinho da ementa de cada programa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a ementa da disciplina de bioética, que eu falei que foi tão legal. E tudo que tem aqui, quais são os objetivos, né, dessa disciplina. O que o professor deseja com seus alunos com essa disciplina. Então, propor um estudo sistemático das questões da ética, discutir justificativas e argumentos utilizados para verificar a adequação das ações realizadas nas áreas de ciências biomédicas. Então, são várias coisas. Aqui parece bem pesado, né? Mas, na verdade, no dia a dia é tudo com exemplos e a gente consegue ver na prática onde essas coisas se inserem, né? Isso que é o mais interessante. E aqui a ementa da tecnologia de cultivo de células. Então, o que a gente aprende, né? Mais especificamente? Métodos alternativos de experimentação animal. Então, o que a gente pode fazer para substituir os modelos animais, né? Em vez de usar os bichinhos. A gente sempre tem essas questões de reduzir ao máximo, né, o número de animais utilizados na pesquisa. Entender um pouco das características das células animais em cultura, as vantagens e desvantagens da cultura com células animais, os meios de cultivo adequados, as questões de clonagem, terapia gênica, uso de células tronco. Gente, é uma infinidade de processos que a gente consegue ter conhecimento, né, através desse curso técnico, super interessante. E aí, eu vou dizer para vocês, valeu a pena ter feito esse curso técnico? Será que valeu a pena? Bom, já deu para notar aí que eu que eu gostei bastante, né? Eu sou bem entusiasta do curso técnico, porque eu acho que é realmente, né, como eu falei no início, uma ferramenta fundamental para a gente ter vivência da profissão e depois já pode trabalhar, né, ou continuar estudando, como foi o meu caso. Mas para mim valeu super a pena e o meu estágio de final de curso foi muito interessante. Eu fiz no projeto ELSA, que é o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. Esse é um projeto multicêntrico, então ele acontece em vários centros do país, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais e aqui no Rio Grande do Sul. Então, se você é de algum desses estados, você com certeza vai
poder buscar uma oportunidade de bolsa nesse projeto. É um projeto muito interessante de estudo de corte, ou seja, é um estudo que vai acompanhar as pessoas por um longo tempo, já são 12 anos de projeto, e essas informações de acompanhamento a longo tempo são muito valiosas, porque elas nos permitem uma série de aplicações depois, né? Vocês imaginem você acompanhar, por exemplo, um adolescente, né, dos 15 aos, sei lá, 30 anos, e aí eles fazem esse acompanhamento através de coleta de sangue, de urina, e aí você consegue verificar até marcadores que ocorreram durante esse envelhecimento desse paciente, ou coisas que ele não tinha no início, que passou a apresentar. Esses estudos assim de acompanhamento, eles têm muito, muito potencial para envolvido com muita coisa assim, né, relacionada à saúde humana. Então hoje esse estudo já tem mais de 15 mil adultos investigados, e eu trouxe aqui algumas conclusões do estudo para ficar um pouco mais claro assim da importância do ELSA. Foi possível então, através dos estudos já publicados do ELSA, verificar questões de discriminação racial, por exemplo. Então eles puderam ver que pessoas que sofrem preconceito racial, elas apresentaram estresse crônico muito maior do que os que não sofrem. Então, os que se declararam pretos apresentaram uma função renal piorada e frequência cardíaca mais alterada. Então, olha só que interessante, né? Às vezes a gente não para pensar no quanto as nossas experiências, vivências pessoais podem afetar a nossa saúde. Então, o ELSA conseguiu trazer esse dado. E outro dado bem interessante é que os homens precisam de atividade física mais intensa do que as mulheres para ter uma proteção cardiovascular. Então, hoje se sabe que os exercícios físicos, eles geram uma proteção cardiovascular bem interessante, mas os homens vão precisar de mais atividade física do que as mulheres para ter essa proteção, né? Então, só através desses estudos de acompanhamento, de segmento, né, de muito tempo é que se consegue chegar nesse tipo de conclusão. E o potencial do projeto ELSA é gerar evidências robustas para subsidiar a elaboração de novas diretrizes para o cuidado em saúde. Então, para que ter tanta informação? Para justamente poder direcionar os cuidados em saúde. Já que então os homens precisam de mais atividades físicas que as mulheres, vamos ver uma questão, sei lá, social de promover atividades físicas para homens acima de 45 anos, né, que não, às vezes não conseguem pagar uma academia, não conseguem ter acesso a alguma atividade física. Então vamos, sei lá, colocar uma academia, aqueles aparelhos que ficam nas praças, né? Vamos colocar aqui, né, nessa praça, nesse bairro onde tem vários homens, né, com idade mais de 45 anos, que precisam desenvolver atividade física. Então é mais ou menos por aí, é um contexto que vai além do biológico, né? Vai também um contexto social, um contexto econômico. Então esses projetos são muito interessantes e eu participei dele. Depois do curso técnico, meu estágio obrigatório foi lá. E o que eu fazia lá? Todos esses pacientes que passam pelo estudo, eles têm as suas amostras armazenadas num biobanco. E a tarefa, né, como estagiária de estágio final ali, era justamente trabalhar no biobanco da unidade ELSA do Rio Grande do Sul. Então nós fazíamos o processamento das amostras que chegavam lá dos pacientes. Nós tínhamos então amostras de soro, de urina, de sangue e de plasma. E nós fazíamos o armazenamento dessas amostras, ou em criotubos, ou nessas palhetinhas aqui, que são uma espécie de canudinho, onde a amostra era sugada ali para dentro e ele era selado, né? Esse canudinho é selado dos dois lados, e essas palhetinhas são armazenadas também em criopreservantes. Então todo esse material genético é armazenado em freezers menos 80 graus, freezers com baixíssima temperatura, para fazer a questão da criopreservação, para que esses materiais mantenham a sua integridade biológica e possam ser utilizados no futuro para pesquisas no futuro. Então o material criopreservado, ele dura aí 10, 20, 30, várias décadas, né? Se mantém ali o material íntegro com a criopreservação. Então eu trabalhava nessa parte do biobanco, de receber as amostras, processar, armazenar, catalogar também, né, organizar um banco de dados. Era um banco de dados gigantesco, precisava ter muita atenção para não fazer nenhuma besteira, né, de errar o nome da amostra, o nome do paciente.
E esse estágio, então, valeu super a pena, me deu uma vivência extraordinária, né, na questão de laboratório e também na questão de gestão, né, de gestão do banco de dados, de responsabilidades. Foi aí, então, o início da minha carreira de cientista. Falar então um pouco sobre a graduação em biotecnologia, agora que a gente já falou tudo do curso técnico, então quem tiver interesse no curso técnico, vale muito a pena, vão atrás, né? Você que está aí terminando o ensino médio, talvez não tenha muita certeza se quer mesmo fazer a faculdade de biotec, faz o curso técnico, né? É uma vivência super interessante e depois também vai contar mais para sua vida profissional, ter além da graduação o técnico. Tem também, esqueci de dizer, a questão do curso técnico, é que ele pode ser feito também junto com o ensino médio. Então, vale a pena também, se você tem interesse, dar uma pesquisada nisso, porque às vezes até o curso técnico pode substituir o ensino médio. Então, vamos falar de graduação em biotecnologia agora. Então, agora estamos num outro nível, né? Não que nenhum curso seja melhor que o outro, pelo contrário, né, são finalidades diferentes, mas eu quis dizer assim em outro nível, porque a graduação ela vai te permitir seguir na carreira acadêmica, né, seguir com mestrado e doutorado, enquanto que o curso técnico não permite isso. A graduação em biotecnologia, né, é uma graduação de bacharelado, vocês já devem saber. Ela abrange diferentes áreas do conhecimento, né, como eu já falei, no curso técnico então é bem parecido. Envolve biologia molecular, microbiologia, imunologia, ciências químicas e ciências biológicas. E também envolve, né, uma questão relacionada à tecnologia, como informática, robótica e controle de processos. Então a gente tem aí as 4 grandes áreas da biotech, né? Todas elas envolvem a questão de novas tecnologias. Então, o profissional de biotecnologia, ele tem que saber que ele vai trabalhar nas linhas de frente do conhecimento, né? Nas fronteiras do conhecimento, com novas tecnologias. Então, temos aí a área da saúde, a área de vegetal e alimentação, a área ambiental e a área industrial e química. Então, essas seriam as 4 grandes áreas que o profissional de biotecnologia pode trabalhar quando sai da graduação ou se especializar fazendo a pós-graduação. Onde encontrar? Então eu trouxe aqui esse link do Profissão Biotech, que é aí o nosso parceiro nessa jornada de biotecnologia. É um blog, um site, né? Um site muito legal, Profissão Biotech, que eu conheço desde a minha graduação. Então, quando eu comecei lá com os meus projetinhos de divulgação científica, o Profissão Biotech já estava iniciando também lá em 2011. E esse site aqui, esse link aqui, se vocês acessarem, vai ter uma lista de locais aonde tem curso de graduação em biotecnologia. Eu trouxe aqui, né, quantas universidades. Então, hoje, o curso de biotecnologia já é encontrado em praticamente todo o país, né? Hoje isso é uma realidade que não era na minha época. Quando eu entrei em 2011, tinham em pouquíssimos lugares. Então, tinha na UFSCar, tinha na UFPEL, que foi onde eu fiz, e estava iniciando na URGS, iniciando em alguns outros estados, mas era muito pouco. E a UFPEL tinha um pouco mais de tradição, né, a Federal de Pelotas, porque eles já tinham uma pós-graduação forte na biotech. Então, a pós-graduação já era forte lá e foi mais fácil para criar o curso de graduação. E eu tinha colegas de vários lugares do país também, então a galera veio realmente para cá, para o Rio Grande do Sul, para fazer o curso de biotech. Tinha colega da Bahia, tinha colegas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, era bem legal. Então, mas como escolher, né, entre tantas opções, como escolher a graduação em biotech? Bom, algumas coisas, né, a escolha é muito pessoal, mas eu trouxe aqui algumas dicas, algumas coisas que vocês podem levar em consideração na hora de escolher. O que mais me chamou a atenção na hora de escolher o curso de graduação em biotech, apesar de terem poucas opções na minha época, né, hoje tem muito mais, mas a coisa que eu mais fiquei pensando, que eu mais prestei atenção foi a grade curricular. Então, investigar a grade curricular dos cursos e ver quais são as disciplinas que o curso oferta, quais são as atividades que o curso oferece, que a universidade oferece, é muito importante, né, para a gente poder se decidir. Eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da diferença de grade curricular da URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, para a UFPEL, que é a Federal de Pelotas. Na URGS, tu tens ali uma série de disciplinas base
E na metade do curso tu precisa escolher se tu quer ir para a área de bioinformática ou se tu quer ir mais para a área de biologia molecular. Já na UFPEL não tem essa escolha. A UFPEL, ela é... durante todo o curso tu aprende um pouco de cada coisa, né? A bioinformática, ela é bem presente. Claro, tem as disciplinas mais específicas, mas ela acaba também sendo presente em outras disciplinas ao longo do curso. E a biologia molecular, ela está presente em praticamente todo o curso. Então, essa é uma diferença assim que eu trouxe para exemplificar para vocês. Outra coisa, no curso da UFPEL, né, eu não sei como tá agora as grades, mas na época que eu fiz na UFPEL, me chamou muita atenção uma série de disciplinas que não tinha em outros cursos, como, por exemplo, manipulação de gametas e embriões. Essa disciplina eu pude aprender a manipular espermatozoides, óvulos, até mesmo zigoto. A gente fez uma questão de fertilização artificial em aula, e isso foi uma disciplina fantástica, que eu acredito que não tinha, né? Acredito que ainda não tem em outros cursos, ou enfim, talvez até tenha, né? Fica aí de tarefa de casa para você que quer fazer a graduação, pesquisar as grades curriculares. Às vezes tem uma disciplina que vai lhe chamar a atenção, vai brilhar os olhos, vai dizer, não, eu quero ir para esse curso por causa dessa disciplina. Foi o que aconteceu comigo. Eu escolhi a UFPEL por causa das disciplinas, assim, além da questão da tradição do curso, de já ter a pós-graduação, de já ter instalações, de já ter laboratórios de pesquisa, eu escolhi pelas disciplinas. Tinha também a disciplina de oncologia molecular, né, que eu gosto muito da área de câncer, é a área que eu atuo agora no doutorado. E então essa disciplina também me brilhou os olhos e não tinha nas outras que eu vi. Então, olhar a grade curricular é fundamental. Outra questão é a localização. Pensar assim, se você mora perto da universidade que você está pensando em cursar, né? Se você está disposto a se mudar de cidade ou de estado, né? Que foi o que eu fiz, me mudei de cidade. Outros colegas se mudaram de estado, ou colegas que vieram da Bahia, né? A gente imagina, bem longe e ficavam muito tempo sem ver a família. Então essa é uma questão também que vocês têm que refletir, né? Estou disposto a me mudar, ficar longe da minha família. Outra coisa importante, tenho como me manter em outro lugar, né? Sem estar na minha casa, sem estar com a minha família e tal. Eu vou falar mais pra frente as oportunidades que tem de moradia, né? As bolsas de auxílio. Porque também tem gente que às vezes fica com esse receio, né? Ah, eu queria tanto fazer lá na Federal do Rio de Janeiro, mas como que eu vou me manter lá? Né? Não tenho dinheiro, não tenho como morar lá. Existem auxílios estudantis, que eu vou falar mais pro final, que vão permitir sim que você more no local sem gastar, que você não precise pagar aluguel, você pode morar numa casa de estudante. Então tem algumas alternativas, né? Mas isso tudo tem que ser levado em questão na hora de escolher. Se a principal questão é se você está disposto, né? A se mudar, sair da sua zona de conforto, enfrentar uma situação nova, né? Morar fora de casa não é fácil, mas eu já passei, né, por isso. Mas é uma experiência assim muito transformadora, muito legal, né? Onde você se vê ali tendo que viver coisas novas, diferentes e desafios, né? E quando você supera esses desafios, é muito bom, assim, é um crescimento pessoal muito grande. Então, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, e cabe a você aí analisar, né, também junto com a sua família, com as pessoas que são a sua rede de apoio, o que seria mais interessante. Outras questões para levar em consideração para escolher. Linhas de pesquisa oferecidas na universidade. Também, né, o curso de biotecnologia, ele é um curso voltado para a pesquisa, né? A ciência, em geral, a vida de cientista é a pesquisa e o desenvolvimento. Então, as linhas de pesquisa que vão ter na universidade vai ser muito importante também, né? Se está de acordo com o que você quer. Às vezes você prefere mais uma área ambiental, que na sua universidade vai ter mais linhas de pesquisa voltada para a saúde humana, por exemplo. E aí, né, você vai se matricular, vai começar a estudar, vai chegar lá, vai se frustrar porque não vai ter linhas de pesquisa para você continuar, para você desenvolver depois, né, a iniciação científica, que eu vou explicar mais para frente. Então, é importante ficar de olho nas linhas de pesquisa se estão afins com o que você deseja cursar, com o que você deseja aprender, com o que você deseja experimentar, né.
Outra questão, como são as instalações da universidade, da faculdade, do local e o investimento que tem na pesquisa dessa instituição. Aqui entram questões um pouco delicadas, né? A gente sabe que o investimento, a pesquisa no Brasil, ele tá cada vez menor, né? Infelizmente tá bem difícil essa questão, mas tem universidades que têm um pouco mais de tradição, que conseguem mais dinheiro que outras, isso é inegável. Então, é interessante ver também, né, a questão de como está essa universidade na questão de publicações, na questão de produção de projetos e as instalações, se vai ter os laboratórios adequados para fazer as práticas, porque como o curso de biotecnologia é um curso de experimentação, de ciência, não vai adiantar você ir para um lugar, cursar biotec, que não vai ter um laboratório de prática. Entende? Não tem como, né? Claro, alguns laboratórios têm mais limitações que outras, mas um mínimo de um espaço ali para desenvolver uma atividade prática precisa ter. Então, é legal ficar atento a isso também. Outra coisa bem importante, que também vai muito da questão pessoal. O curso de biotecnologia tem vários tipos, né? Tem, além de vários cursos de biotecnologia, tem curso de engenharia de bioprocessos, engenharia de biotecnologia, processos biotecnológicos, tem várias vertentes, né, nesse universo da biotech. E tem cursos que são mais voltados para a área de empreendedorismo, por exemplo, tem outros que são mais voltados para a área técnica de desenvolvimento de coisas, de botar a mão na massa, e tem cursos que são mais voltados para a academia. Às vezes as diferenças são bem sutis, mas se vocês pesquisarem com afinco, dependendo do que vocês quiserem, vocês vão ver que vai ter cursos que vai estar mais voltado para a área que vocês desejam atuar depois. Outra coisa legal de ver, né, que eu já falei um pouquinho, a tradição da instituição na pesquisa e se tem estímulo para estágios profissionais, por exemplo, ou se você deseja sair da faculdade já trabalhando, dá uma olhada se essa universidade, se essa faculdade tem essa tradição dos estágios profissionais. Às vezes tem algumas universidades que já têm colaboração com empresas, né, com empresas, com indústrias, onde depois você já pode fazer o seu estágio final, né, o seu estágio obrigatório numa dessas empresas e seguir trabalhando. Outra coisa legal, se a universidade investe em eventos próprios, como feiras, mostras científicas, salões de ensino e de extensão. Geralmente as universidades fazem isso, né? É bom ficar atento, porque são nesses locais, nessas feiras, nesses salões de ensino, de extensão, de ciência, que vai ser as oportunidades que você vai ter de mostrar o seu trabalho, né? Você vai estar desenvolvendo ali junto com a faculdade e conhecer pessoas também, conhecer outros professores, outras linhas de pesquisa, outros estudantes profissionais da área. Então é muito, muito legal para fazer network, né? Para conhecer pessoas e depois fazer vínculos com essas pessoas e quem sabe aí desenvolver coisas, né? Ou conseguir oportunidades com essas pessoas, com essas experiências. E outra coisa fundamental que né, para quem tem acesso é conversar com alguém que já estude nesse local, né? Nesses locais que vocês estão em dúvida. Então, conversar com alguém que estuda é muito bom, é excelente, porque a pessoa vai te dar ali preto no branco o que é, o que não é. Já vai dar para conhecer, saber um pouco de como é que é o RU, né? O restaurante universitário, se tem, se não tem, qual é o ônibus que passa perto. Então, não tenham vergonha, gente, de perguntar. E hoje, né, com as redes sociais, acaba ficando muito fácil, né, a gente mandar um direct, mandar uma mensagem, claro, com todo o respeito, com toda a descrição, né, perguntando se aquela pessoa poderia te dar alguma informação a mais sobre a faculdade, como é, como é que não é, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, porque daí tendo esses feedbacks é bem legal para depois você poder escolher, né, sabendo como é que é a vivência, um pouquinho mais, pelo menos na teoria, né, de como é a vivência nesses locais. Então vamos falar agora sobre oportunidades durante a graduação. O que a gente pode fazer para começar a botar a mão na massa aí, né, além de toda a parte teórica do curso, o que a gente pode fazer para despontar aí, né, começar realmente a nossa jornada como cientista. Vou tomar uma aguinha aqui.
Então, vamos ao marco zero, conquistando oportunidades durante a graduação. O marco zero, então, a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir uma oportunidade na graduação ou no curso técnico é fazer um currículo Lattes. O que é o currículo Lattes? Tanto todo mundo fala, né? Bom, o currículo Lattes é um currículo acadêmico padrão no Brasil, né? É importante salientar que é no Brasil, porque depois, se você quiser oportunidades para o exterior, é outro tipo de documento, mas no Brasil é o currículo acadêmico padrão, tá? Ele é encontrado na plataforma Lattes, que é a plataforma criada pelo CNPq. O CNPq é um órgão de fomento à pesquisa e ciência no Brasil. Então, é um órgão federal que financia pesquisas, que financia desenvolvimento científico no país, basicamente é o principal, né, junto com a CAPES. O CNPq também é um dos principais. E essa agência, então, de financiamento, de fomento à pesquisa, ela tem uma plataforma, que é a plataforma Lattes, que é onde ficam os currículos Lattes dos pesquisadores, dos cientistas, dos estudantes, de todo mundo que está envolvido aí com ciência. O currículo Lattes é um documento exigido para qualquer candidatura de bolsa do país, então você precisa fazer esse currículo de qualquer maneira, se você quiser concorrer a uma bolsa, né? E depois ficar, tu vai utilizar ele durante toda a tua vida de cientista, porque sempre vai atualizando, né? Qualquer atividade nova que tu faz, tu atualiza. Publicou um artigo, tu vai lá, atualiza. Apresentei uma palestra, tu vai lá, atualiza. Então, é uma maneira bem legal de ficar ali registrado tudo que tu já fez durante a tua caminhada como cientista, como estudante. Então, aqui tem o sitezinho, ó, é o lattes.cnpq.br. Essa aqui é a carinha do site. Você vai vir aqui em currículo Lattes, cadastrar novo currículo. E vai abrir essa janelinha aqui, onde você vai colocar todos os dados e vai criar o seu currículo, tá? Gente, essa é uma etapa que acaba sendo um pouquinho chata, vou ser bem sincera com vocês. Muitos alunos não gostam e tal, porque realmente é trabalhoso, tem que colocar ali todos os dados, né? Mas uma vez que você faz esse cadastro, não precisa mais fazer, né? Vai estar ali guardado e depois vai só atualizando com as questões que forem ocorrendo na sua vida acadêmica e na sua vida de cientista. Então, realmente é uma coisinha meio chata, mas é muito importante, né, fazer e ficar atento também se as informações estão corretas, né? Nada de mentir no currículo Lattes, né? A gente não precisa. Sei que tem aí alguns exemplos. Alguns exemplos bem feios, né, disso, até de políticos aí. Mas não precisa, né, gente? Não vamos fazer esse tipo de coisa, até porque é um documento formal, onde a pessoa que está depositando as informações ali, ela tem total responsabilidade sobre isso. E, enfim, não precisa mentir, né? Todo mundo começa de baixo. Eu comecei e não tinha nada, né? Tinha ali algumas coisinhas. E vocês vão ver que depois eu vou mostrar tudo que eu fiz na faculdade. Então, ali meu currículo ficou enorme, né? O que também não é para ninguém ficar pressionado a achar que tem que ter um currículo enorme também, porque não é bem assim. Cada um, né, tem a sua caminhada, a sua história. Mas enfim, o currículo Lattes é o marco zero, então é a primeira coisa que você tem que fazer. Vai fazendo aos pouquinhos, né? Sem pressa, quanto antes você começar melhor. E aí, cada certificado que você consegue, vai adicionando ali. Vamos falar de iniciação científica. Então, o que é a iniciação científica? Queremos ser cientistas, não é mesmo? Precisamos de uma iniciação científica, ora bolas. Já o nome já diz, né? É uma maneira de iniciar na ciência. Então, o ensino superior, né, a graduação, ela está estabelecida em 3 pilares, né? É muito importante que ela esteja nesses 3 pilares, que é o pilar do ensino, que são ali as teorias, as disciplinas, os trabalhos, as provas. O pilar da pesquisa, né, que é a parte de vivenciar realmente o trabalho de cientista, e a parte de extensão, que é super importante, a gente vai falar depois mais pra frente, vou explicar melhor o que é. O campo da pesquisa ele não é restrito a mestres e doutores, então os estudantes de graduação e de curso técnico também podem vivenciar, né, como é essa profissão de cientista através da iniciação científica. Então, o objetivo da iniciação científica é aproximar, né, os estudantes da área de pesquisa.
Então, quais são os primeiros passos para começar essa iniciação científica? O currículo Lattes, né, que é o marco zero que eu já falei. Aqui eu trouxe alguns dados, que alunos que fazem iniciação científica têm mais chance de continuar na vida acadêmica, então a probabilidade de fazer um mestrado e de completar um mestrado é 2,2 vezes maior, e de completar um doutorado é 1,5 vezes maior. Então quem faz a iniciação científica tem maior probabilidade de seguir na carreira acadêmica, porque justamente, né, essa vivência vai proporcionar tudo isso. As atividades, elas podem então ser pesquisas básicas, que vão ser mais voltadas à compreensão de novos fenômenos e a entender alguns processos, mecanismos básicos, ou pode ser também projetos de pesquisa aplicada, né, que vai ter um objetivo prático e uma aplicação mais prática, né, um projeto que vai desenvolver alguma coisa já no final. A pesquisa básica, às vezes, ela é um pedaço de alguma outra coisa. Então, essas são algumas das atividades de uma iniciação científica. A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida para alunos de graduação das universidades brasileiras, né? E ela ocorre em diversas áreas do conhecimento. E essas atividades, elas são desenvolvidas acompanhadas de um orientador. Esse orientador, ele pode ser um professor da universidade ou pode ser também um mestre, né, um aluno de um mestre que já esteja cursando um doutorado, ou pode ser um aluno de doutorado que esteja também cursando doutorado, ou um doutor, um aluno de pós-doutorado. Então, essas titulações acima da graduação geralmente podem orientar os alunos de graduação. Falar da primeira modalidade de iniciação científica que a gente tem no país, que é a iniciação científica júnior. Ela já inicia lá no ensino médio, então ela tem o objetivo de despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino profissional da rede pública. Então é bem interessante, né, se vocês ainda estão cursando o ensino médio, já buscar uma bolsa dessas. É uma bolsa de 12 meses, que pode ser renovável, e o valor é R$100 por mês. É um valor bem baixo, né? Infelizmente, como a maioria das bolsas de pesquisa no país, os valores são abaixo, mas, né, é uma ajuda ali de custo que você pode estar ganhando R$100 por mês para desenvolver uma atividade, além da grande experiência e dos certificados e de tudo isso, de tudo que vai depois representar isso na sua vida, né? Então, o valor acaba sendo um pouco irrisório, mas em virtude, né, tendo em vista tudo que você vai aprender, acaba sendo bem interessante. A iniciação científica voluntária é uma iniciação científica feita na graduação, mas ela é sem bolsa, ela é feita de maneira voluntária. Os projetos para essa iniciação científica voluntária, eles são também como os projetos de iniciação científica com bolsa, então eles também precisam ser submetidos e aprovados num comitê de ética em pesquisa, né, para ficar tudo direitinho, então é igual como projetos com bolsa. Projetos que são possíveis de serem viabilizados sem dinheiro, sem verba, eles são interessantes sim, eles podem trazer resultados muito legais, porque o que acontece? Quase não existe empecilho para eles serem desenvolvidos, né? Quando a gente está num projeto muito grande, um projeto de pesquisa que envolve muito dinheiro, às vezes essas pesquisas elas ficam paradas, elas são mais lentas, justamente devido a essa problemática do dinheiro. E projetos que não dependem de dinheiro, eles são facilmente executáveis. Então, por exemplo, aqui projetos que envolvam bioinformática, né? Não precisa necessariamente de uma verba, porque o aluno vai poder usar tanto as instalações da instituição, os computadores da universidade, a internet da universidade, né? Se ele conseguir fazer essas atividades fora do horário de aula, não necessariamente vai precisar de um grande investimento. Ou, por exemplo, um projeto de levantamento de dados de maneira retrospectiva, que são os chamados estudos observacionais, que nada mais é do que olhar dados que já foram coletados, dados que já foram depositados. Então, esses estudos observacionais também não dependem de dinheiro e podem ser realizados.
Às vezes, quando a pessoa está mais para o final do curso e não tem o estágio obrigatório, né, que é necessário, não tem muita ideia, não tem muita oportunidade porque está faltando grana, pode fazer uma iniciação voluntária, uma iniciação científica voluntária e também já o seu estágio final. Programas de iniciação científica voluntária estão presentes em várias universidades, então, né, basta você querer e ver se existe na sua universidade. Acredito que em todas seja possível de realizar. E também é uma ótima oportunidade para quem tem dúvidas sobre a linha de pesquisa que deseja seguir, né? Porque a iniciação científica voluntária, ela te dá uma vivência, né, de experimentar aquela linha de pesquisa sem o compromisso da bolsa, né? Sem necessariamente você precisar continuar por causa da bolsa. E outra coisa interessante, que foi o que aconteceu comigo, muitos alunos entram num laboratório, numa linha de pesquisa, com uma iniciação científica voluntária, né? E aí o orientador conhece você, o grupo conhece você, os colegas e tal, e aí depois o orientador geralmente vai atrás de uma bolsa para esse aluno. Então acaba ganhando a bolsa com o decorrer do tempo. Isso acontece muito e alguns dos estagiários que me ajudam agora no doutorado foram selecionados dessa forma. Nós inicialmente não tínhamos bolsa, né, agora durante meu doutorado, mas oferecemos a iniciação científica voluntária, o aluno topou, ficou durante um tempo sem receber e depois passou a receber a bolsa. Então é uma excelente maneira também de começar a iniciar aí seus primeiros passos na vida de cientista. As bolsas de iniciação científica, elas são oferecidas por agências financiadoras, né? Então nós temos principalmente aqui de novo o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com as bolsas de PIBIC e PIBIT, que são as bolsas de iniciação científica e de iniciação tecnológica. E nós temos também as FAPs, né, que são as instituições públicas de fomento à pesquisa ligadas aos estados. Então, essas FAPs, elas são ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do governo de cada estado. E também recebem incentivos do governo federal. Então, a gente tem FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, FAPERGS, FAPES, FAPESC, enfim, uma série de FAPs em cada estado. Então, a FAPESP é de São Paulo, a FAPERJ é do Rio de Janeiro, a FAPEMIG de Minas Gerais e assim por diante. As bolsas de iniciação científica, elas geralmente são de R$400 por mês. Elas são de 12 meses e podem ser prorrogadas, podem ser renovadas. Bolsa de iniciação científica não é considerado vínculo empregatício, infelizmente, então ela se caracteriza mesmo como bolsa, mas nada impede que você utilize depois essas suas vivências, essas suas experiências profissionais como exatamente isso como eu falei, como uma experiência profissional. Não é um vínculo empregatício, mas é sim uma experiência de trabalho, uma experiência profissional. E geralmente as bolsas são 20 horas semanais. Quais são as atribuições, então, de um bolsista de iniciação científica? Então, ele vai aprender ali a sistematizar ideias, sistematizar referenciais teóricos que vão embasar as suas pesquisas, vão exercer atividades de rotina nos experimentos, vão exercer a escrita acadêmica, então escrita de resumos, escrita de artigos, de projetos, de materiais a serem divulgados sobre a pesquisa que ele estiver fazendo. Vão exercitar também a apresentação de resultados de pesquisa em eventos. Então, essa é uma das atribuições dos bolsistas de iniciação científica. Eles são convidados a apresentar os resultados das pesquisas em eventos, e isso é muito legal, porque dá muita experiência, muita cancha depois para defender mestrado, defender doutorado, apresentar palestra. Lá na graduação a gente já começa, né, apresentando pequenas palestras, pequenos discursos, encontros, onde a gente pode exercitar então essa questão de falar em público, né, de perder a inibição, de se sentir confiante. São também então a apresentação de resultados é uma atribuição do bolsista de IC. Uma obrigatoriedade é a elaboração de relatórios de atividades. Então o bolsista ele precisa fazer relatórios parciais de 6 meses e finais, né, no final dos 12 meses. Precisa ali descrever quais foram as atividades, quais foram os resultados já obtidos, qual foi a rotina de trabalho,
Coisas nesse sentido, então, estão nos relatórios. Geralmente, os relatórios eles são escritos com a ajuda do orientador, né? Mas o bolsista também já tem que começar a aprender como se faz esse tipo de coisa. E, principalmente, né, um bolsista de iniciação científica, ele vai ter, né, se deseja que ele tenha um treinamento ético, responsável e consistente, que vai, então, dar essa base para depois trabalhar a consciência. Algumas etapas básicas que estão envolvidas nesse processo de conseguir uma bolsa de iniciação científica. Então essas bolsas, né, elas são oferecidas por aqueles órgãos ali que eu mostrei anteriormente e são oferecidas através de editais públicos. Esses editais eles são divulgados amplamente e os professores ou alunos de pós-graduação, né, os orientadores, eles podem concorrer nesses editais. Então eles geralmente escrevem um projeto, o professor vai lá e escreve um projeto, concorre a esses editais e solicita as bolsas, ganha as bolsas e distribui para os alunos que estão ali no laboratório. Geralmente é assim que acontece. Os alunos contemplados com a bolsa, eles têm que ficar bem atentos às questões do edital, porque são várias documentações que tem que apresentar para poder assumir realmente a bolsa. E tem algumas especificações também presentes nos editais, então tem que dar uma olhadinha com calma no edital, né? O orientador pode te ajudar nisso, para ver o que precisa direitinho de documentação, de prazos, etc. Dependendo da bolsa, vai ser preciso que o aluno adquira um seguro de vida. Então foi o que aconteceu comigo quando eu comecei na iniciação científica, eu comecei com uma iniciação científica voluntária, né? Como eu não tinha bolsa, eu não tinha seguro de vida, né? Algumas bolsas dão esse seguro, outras não. E eu não tinha bolsa, então não tinha seguro. Então eu fui até uma seguradora e adquiri um seguro de vida durante aquele período que eu ia ficar ali. Eles não são muito caros, eles variam de 20, 30 até 50 reais, 60, dependendo do que ele cobre, né? Mas é basicamente um seguro que você vai estar segurado ali quanto a acidentes de trabalho, né? Qualquer coisa que aconteça durante as horas que você está na bolsa de iniciação científica ou na bolsa voluntária ou na iniciação voluntária, vai então te segurar, né? Você vai estar protegido, né, com uma questão depois financeira. Então, se acontecer algum acidente, você pode ser indenizado, sua família pode conseguir uma indenização, enfim. É mais uma questão mesmo de precaução, né? Mas é bem importante que o bolsista ele esteja com esse seguro de vida certinho e atualizado. E também, dependendo, né, se você ainda não tem conta corrente, vai ser preciso abrir uma conta em um banco. Na época que eu fiz a iniciação científica, eu tinha já conta no Banco do Bradesco, mas como a minha bolsa foi da Fapergs, que é uma instituição de fomento do Rio Grande do Sul, eu tive que abrir uma conta no Banrisul, que é um banco aqui do estado. Então tem essas particularidades também que o aluno tem que se atentar, né? Tem que estar com a conta aberta para que caia todo mês ali, né? O din-din, que é a nossa tão sonhada bolsa. Opa! Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre extensão. A gente já falou sobre curso técnico, sobre a graduação, a gente já falou sobre as bolsas de iniciação científica, a importância delas, como conseguir, taranã. Agora vamos falar da extensão. Então, gente, na Universidade Federal existem várias pró-reitorias. E cada pró-reitoria é responsável por alguma coisa. Então, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é um departamento onde existem os projetos de extensão. O que é um projeto de extensão? Um projeto de extensão é um projeto que busca solucionar problemas existentes e problemas de interesse também da sociedade, não só da ciência, não só da pesquisa, não só dos cientistas, mas também da sociedade. Né? O projeto de extensão ele é muito interessante porque ele aproxima o que está sendo feito na universidade com a sociedade, que é, no final das contas, né, a maior beneficiária e é o fim, né, de tudo aquilo que a gente produz na academia. Quem é que vai se beneficiar, quem é que vai usar, quem é que vai querer, quem é que não vai querer as coisas que a gente desenvolve lá na ciência? Vai ser a sociedade. Então a extensão ela aproxima essa questão. É muito interessante porque envolve ação de conscientização, de capacitação, de difusão de informação, tecnologia e cultura.
Então, envolve muitas coisas assim que vão além do trabalho de cientista, né? A gente às vezes fica um pouco bitolado, né? Ai, quero ser cientista, só ciência, ciência, ciência. Esquece de pensar fora da caixa e de ver as necessidades da nossa sociedade mesmo, né? Às vezes a gente quer desenvolver um produto X para combater uma coisa Y, mas será que realmente é isso que a nossa sociedade precisa? Então, as atividades de extensão, elas permitem ao estudante usar o seu conhecimento para interagir e impactar a sociedade na qual aquele estudante está inserido. Para viabilizar as atividades de extensão, as instituições de ensino fornecem auxílio financeiro, tanto para o projeto quanto para o estudante. Então, é as bolsas de extensão que a gente vai falar mais para frente. Então, a extensão universitária, ela possibilita o envolvimento do estudante nessas atividades que transformam o conhecimento teórico em conhecimento prático. Elas promovem um envolvimento social, então é muito interessante porque tem justamente essa pegada social que eu já falei. A extensão universitária, ela vai te ajudar a qualificar o seu currículo, então seja para a plataforma Lattes ou até mesmo, né, gente, principalmente para a questão de experiência, né? As experiências diversificadas que a gente tem são o que formam, né, o nosso intelecto e a nossa constituição como profissional, como cidadão. Então, é muito legal ter uma experiência dessas de extensão. Programas e projetos de extensão. Então, como eu já falei, né, assim como o ensino precisa da pesquisa assim como o ensino superior precisa da pesquisa e do ensino, né, propriamente dito, também precisa da extensão, e essa extensão é realizada através de programas e projetos. Esses projetos e programas podem ser propostos pela própria universidade para atender alguma demanda externa que a universidade identificou, ou também pode ser apresentado de maneira independente por um professor com o seu aluno. E a coordenação dessas ações é geralmente feita por quem propôs essa ação, né? No caso, o orientador, por exemplo. Então, qual é a diferença de projetos e programas de extensão? Os programas de extensão, eles são conjuntos de ações mais articulados, então eles funcionam como uma espécie de guarda-chuva. Ele vai abrigar, um programa de extensão vai abrigar diferentes funções, diferentes ações de extensão, mas que vão ter um objetivo comum. E todas as ações e os projetos que estão nesse guarda-chuva, né, eles têm que ter diretrizes claras, que são previamente estipuladas. Já os projetos, eles podem ser desenvolvidos de forma mais isolada, mas precisam fazer parte de um programa. Os projetos, eles possuem prazo determinado e objetivo específico, então eles começam, né, eles têm início, meio e fim, e tem um objetivo, eu vou fazer esse projeto na comunidade X, para ajudar as crianças a conhecer um pouco mais sobre ciência. Então, ele tem um início, um fim e tem um prazo, né, para ser desenvolvido. E esse projeto ele deve ser educativo, cultural, científico, tecnológico ou social. Então, o que é a bolsa de extensão? As bolsas de extensão são esses auxílios, né? Assim como a bolsa de iniciação científica, são esses auxílios que a universidade vai dar para os alunos envolvidos, para os alunos bolsistas. O valor também geralmente é R$400. Cada instituição de ensino, aqui muda um pouquinho, tá, das bolsas de IC, porque na bolsa de extensão, cada instituição de ensino vai estabelecer o formato do seu processo seletivo, tá? As bolsas geralmente têm duração de 12 meses. O valor da bolsa é variável, então varia de acordo com o edital, mas geralmente é em torno de R$400 também. A carga horária também ela é variável, geralmente se exige 20 horas, mas ela é um pouco mais flexível do que a bolsa de iniciação científica, porque o bolsista de extensão, às vezes, ele vai ter que estar junto com a comunidade, ele tem uma outra pegada, né? Então não é 20 horas no laboratório, às vezes é menos ou mais horas, tem o deslocamento até o local, né, até aquela comunidade onde ele vai exercer a atividade. Então, essa questão das horas, a carga horária exigida, ela é um pouco mais flexível. O bolsista de extensão também precisa fazer relatórios semestrais das atividades e a bolsa de extensão também não é considerada um vínculo empregatício. Depois da bolsa de extensão, a gente tem as bolsas de monitoria acadêmica. Também é uma outra maneira uma outra oportunidade financeira que a gente tem
na faculdade, né? A monitoria acadêmica é uma atividade discente que tem como objetivo auxiliar um professor, ou monitorar grupos de estudantes em algum projeto, ou também ajudar os estudantes na questão de reforço de matérias, de plantões de dúvidas. Então, tudo para esse aluno, esse bolsista de monitoria, ele vai ficar junto com o professor, principalmente desenvolvendo as atividades ali na parte do ensino, né? Junto a outros estudantes também. É uma bolsa bem interessante, a de monitoria acadêmica, para quem quer realmente seguir na área de professor, ou para quem quer ver se é isso que você gosta, né? Se é realmente da aula. Permite, então, uma vivência bem interessante nesse sentido de lecionar, né? De ensinar. O monitor, ele auxilia outros estudantes ao longo do seu aprendizado, esclarece dúvidas, auxilia outras atividades, né, que vão estar ali determinadas no plano de trabalho. Depende muito da instituição, depende muito da disciplina também. Pode ser tanto para disciplinas teóricas quanto para disciplinas práticas. Então tem também bolsas de monitoria para laboratório, né, onde tu vai ficar desenvolvendo ali a tua monitoria junto com o professor na aula prática. A monitoria é feita, então, para que o estudante tenha essa vivência do processo de ensinar, né? E as bolsas são distribuídas de acordo com processos seletivos, que levam em consideração as notas do aluno, a questão da frequência, né? Então, em resumo, o monitor, ele é um aluno que esteja cursando ou que já cursou aquela disciplina e que teve um bom desempenho, né? Que gostou daquela disciplina. Não adianta a gente querer ser monitor de bioquímica se a gente detesta a bioquímica, né? Tem que ter uma afinidade, gostar da disciplina, ter tido um bom desempenho para que você possa, né, passar aquele seu conhecimento, aquela sua facilidade para os demais alunos. As principais atividades da monitoria. Então, seria ajudar os estudantes na disciplina que está monitorando, né, tirando dúvidas, aplicando exercícios, dar um suporte nos projetos da disciplina, auxiliar os alunos com a busca de bibliografia, por exemplo, auxiliar o professor até mesmo em ministrar algumas aulas, em desenvolver alguma atividade diferente. Isso também é bem legal, porque auxiliar nesse processo acaba sendo uma experiência muito bacana. E vou contar um pouquinho agora, para finalizar, das minhas experiências na graduação. Então, eu fui, como eu falei, bolsista de voluntária, eu tive bolsas de iniciação científica, tanto de IC quanto de desenvolvimento tecnológico. Numa delas eu pude ganhar um prêmio, então participei de uma amostra científica da universidade, eu ganhei o primeiro lugar como jovem pesquisadora. Fui também bolsista de extensão, participei de projetos relacionados à divulgação científica e produção de material pedagógico. E, enfim, foram vários cursos, várias palestras, ministrei minicurso de atualização para professores, fiz curso de verão, curso de inverno, participei de projetos pedagógicos, de eventos também para outros colegas. Aqui eu trouxe um resumo, então eu parei para contar os meus certificados e eu cheguei a um total de 51 certificados de atividades extracurriculares. E, né, um dos principais foi então esse prêmio, que eu ganhei também a possibilidade de publicar a minha pesquisa num livro que saiu. Então foi muito legal. Gente, aqui não é para ninguém ficar pressionado a ter tantos certificados, tantas atividades. Eu mesma agora parando para pensar, nem sei como eu tive a energia para fazer tudo isso, mas é para mostrar que tem muita oportunidade, que basta ficar atento aí e ter essa motivação para poder aproveitar essas oportunidades. Vamos falar agora sobre como escolher a linha de pesquisa, o que a gente precisa levar em consideração nessa decisão. As principais coisas seriam, então, as afinidades e aptidões naturais, né? O que tu gosta, o que tu tá afim de fazer. Os objetivos depois da graduação, que é bem importante. Então, pretende seguir na carreira acadêmica ou prefere uma coisa mais voltada ao empreendedorismo, ao mercado de trabalho mesmo? Então, é importante dar uma pensada nisso. Paixão versus mercado de trabalho. Então, o que é aquilo que você ama fazer, que você se sente realizado e como que está essa questão no mercado de trabalho? É importante dar uma verificada nesse balanço, né? Porque
ninguém vai deixar de fazer o que gosta porque não tem mercado, porque o mercado a gente batalha, a gente vai atrás, a gente consegue, mas é importante a gente também estar com os pés no chão em relação a isso, porque às vezes a gente entra numa linha de pesquisa que é, ai meu Deus, é a minha vida e tal, e aí depois se frustra porque não tem muita oportunidade no mercado de trabalho. E é importante se permitir vivenciar, né, diversas experiências, coisas diferentes, não ficar, ai, vou fazer só isso. Eu, na minha graduação, eu trabalhei com melhoramento genético de arroz e trabalhei com expressão de proteína para teste em modelo animal e para teste em células animais, então coisas totalmente diferentes, né? Assim como a extensão também, que foi outra coisa diferente. Então, fazer diferentes coisas vai te ajudar, pelo menos, a entender o que você não gosta de fazer. Sabendo o que você não gosta de fazer já é uma grande coisa para identificar o que você vai gostar de fazer. Para escolher o orientador, essa questão é também bem importante, né? Tem muitos estudantes que escolhem a linha de pesquisa pelo orientador. O fato é que essa pessoa, seu orientador, vai ser fundamental, né, durante toda a sua vida acadêmica. Então é importante ficar atento, sim, à escolha desse orientador. O orientador ele precisa estar minimamente alinhado com a experiência que você deseja obter, né, com a linha de pesquisa que você deseja se desenvolver. É interessante procurar se informar sobre trabalhos anteriores, sobre bolsas, contatos que esse orientador possa ter. E conversar com alunos que já foram orientados por essa pessoa é também, de novo, a melhor maneira de conseguir obter conhecimento sobre esse orientador. Uma coisa que eu queria só chamar atenção aqui é que nem sempre um orientador super influente na área e com muitas publicações, com muitos alunos, com muitas atividades, vai ser o orientador adequado para você. Às vezes é muito melhor pegar um orientador que está no início, que ainda não tem muito know-how, não tem muita publicação, não tem muitos alunos, porque esse orientador ele vai ter uma dedicação muito maior para aqueles primeiros alunos que entram. Às vezes a gente pega um orientador muito atarefado, muitas publicações, o top das galáxias, e ele acaba deixando a desejar na orientação, às vezes porque não tem tempo, né? Acaba ficando muito corrido. Então, pensa bem nessa questão que eu acabei de dizer. Nos encaminhando então para o final da palestra, finalmente, eu vou falar um pouquinho sobre como se manter na graduação numa universidade federal. Então, eu quero fazer, o meu sonho é fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como sair de casa, eu não tenho como pagar os materiais, eu não tenho como pagar a passagem. Eu passei por isso, gente. Eu, quando me mudei para Pelotas, não tinha muitas condições financeiras. E o que eu fiz? Eu fui, então, para os programas de assistência das universidades federais. Então, os programas de assistência, eles visam justamente isso. Te dá subsídio para poder cursar o seu curso. Então, são diversos serviços que esses programas de assistência oferecem. Assistência estudantil, as bolsas, questões de moradia, como a casa do estudante, questões do restaurante universitário, representação discente e as questões também de transporte. Os programas de assistência, eles se destinam exclusivamente a estudantes de graduação que apresentam vulnerabilidade socioeconômica e que estejam regularmente matriculados, né, nos cursos de graduação, é claro. Para analisar os pedidos, são considerados vários indicadores socioeconômicos que vão levar em consideração as particularidades de cada família. E a agilidade do processo vai depender também da sua agilidade, de preencher os documentos da maneira correta e de ir atrás das documentações necessárias. Então, as etapas seria basicamente procurar por esses editais de assistência, né? Procurar no Google, jogar lá, PRAE, programas de assistência na Universidade Federal que você deseja cursar, organizar os formulários que precisam ser impressos, que precisam ser preenchidos, dar uma olhada bem boa no edital, ver o que precisa. Os documentos geralmente eles são apresentados em cópia, acompanhados do original, né? A questão do desemprego, eu quero uma bolsa para me manter na universidade porque os meus pais estão desempregados. Então a questão do desemprego ela só é comprovada pela carteira de trabalho, né, dos seus pais ou a sua que esteja ali sem emprego na época, né, vazia. Eles vão querer ver toda a carteira de trabalho. Você vai precisar passar por uma entrevista para entregar essa documentação e conversar com uma assistente social, contar a sua história, por que você quer a bolsa, por que você precisa.
Pode ser que realizem uma visita na sua casa para testar essas informações que você vai lá e fala, né, na questão da moradia. Informações incoerentes ou incompletas são critérios para não levarem em consideração a sua candidatura para bolsas, então tem que ficar bem atento nisso. E as informações prestadas são de inteira responsabilidade da pessoa que está solicitando a bolsa. Aqui eu trouxe então alguns exemplos de um edital. Esse edital é de 2021 agora, do início de 2021, e é o edital do PRAE da URGS. Então o que eles oferecem aqui, ó? Auxílio emergencial alimentação. Então você pode solicitar esse auxílio, que vai ser 3 refeições diárias que você vai ter acesso de graça na universidade. Então, café da manhã, almoço e janta. Antes, né, acontecia nos restaurantes universitários. Agora eles estão entregando as alimentações em embalagens individuais e lacradas, tudo direitinho, em função da pandemia, né, gente? Então, também ressaltando aqui que esses editais eles mudaram um pouco em relação à pandemia, acesso remoto, toda essa questão. Mas antes as alimentações as refeições eram no restaurante universitário. Ou você pode também ganhar um valor de R$300 mensais, que é depositado, né, todo mês, para que você faça suas compras, faça o rancho, enfim, compre o seu alimento. Tá? Tem agora também auxílio emergencial de acesso à internet, no valor de R$100 mensais, para você pagar a sua mensalidade de internet. Olha só que legal. Auxílio emergencial Covid-19 moradores. Esse aqui também é novo. Então, é R$200 mensais para as pessoas que moram na casa do estudante, né, nas moradias estudantis que as universidades oferecem. E então, como não está podendo ter essa questão das moradias estudantis coletivas por causa da pandemia, eles estão dando esse auxílio de R$200 para auxiliar você a morar em algum lugar que não seja a casa do estudante. A casa do estudante é um auxílio gratuito, onde o aluno pode se mudar para essa residência, uma residência comunitária, né, onde vários outros estudantes também residem, e o aluno pode ficar ali durante os 4 anos da graduação morando nessa casa do estudante, geralmente não, sempre para alunos que vão para outro estado, para outra cidade, né, que não moram naquele local. Mas agora, em função da pandemia, está suspenso, né, a casa do estudante, então eles estão dando esse auxílio emergencial de R$200 para moradia. O auxílio transporte, que são as passagens para você ir até a universidade, e também tem um auxílio de material de ensino, então R$180 por semestre, para que você possa fazer compra de algum material, livros, enfim, material, né, caneta, estojo, caderno, etc. E também tem agora auxílio creche, R$250 mensais por dependente, para vocês que são mães, que têm os bebês, que tem que deixar em creche, que não tem, né, uma pessoa para cuidar, enfim, podem estar ganhando esse auxílio creche. Olha só que legal. Então, eu sei que tem muitas mães que é muito difícil, né, fazer a faculdade e conciliar o papel de mãe, mas aí o auxílio creche vem para nos ajudar. Também tem o programa Saúde, que são assistências principalmente nutricionais e psicológicas e voltadas para a saúde mental, que são também de graça, disponibilizadas pela instituição. E aqui tem então algumas condições para a inscrição. Isso varia muito, né, de edital para edital, então é importante que você fique atento aí na sua universidade sobre os programas de benefício que vão te ajudar a realmente colocar esse sonho em prática de cursar uma graduação, né? Você aí que não tem condições, como foi o meu caso, eu fui bolsista de PRAE durante os 4 anos de graduação, né? Na época eu fui morar em Pelotas, a minha mãe ela era aposentada por uma questão de saúde, então ela recebia uma aposentadoria, na época era R$700, era muito pouco, e eu tinha que me manter lá, né? Não tinha nada, não ganhava nada, estudava o dia todo, né? A universidade tem período integral, geralmente, a Universidade Federal, e aí eu ganhava auxílio de passagens e também de restaurante universitário, então eu não pagava para almoçar, nem para jantar, e tinha também as passagens. Isso foi fundamental para que eu pudesse terminar o curso. Então, eu tenho certeza absoluta que sem esses programas de benefício eu não teria conseguido me formar lá na Federal de Pelotas. Então, gente, finalmente terminamos a nossa palestra, ficou bem extensa, eu achei que ia ficar bem mais curta, no fim ficou extensa, mas eu queria passar com uma mensagem final,
que existem muitas possibilidades para que vocês ingressem na área da ciência. Às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente planeja ou como a gente gostaria, mas todas as experiências servem como aprendizado e vocês vão poder utilizá-las no futuro, podem ter certeza. Isso aconteceu e acontece comigo o tempo todo. Então, às vezes, coisas que eu fiz lá na faculdade que eu achava que nem ia funcionar, hoje em dia eu lanço mão desse conhecimento, dessa experiência. Um conselho: comecem desde já. Então, a área da ciência é uma área muito desafiadora e as experiências com atividades extracurriculares vão ser fundamentais para a vida profissional de vocês depois no futuro. Ser cientista não é para preguiçoso, então isso tem que ficar bem claro. Se você quer ser um bom profissional, tem que ter em mente que a construção do conhecimento e as atualizações são constantes e para a eternidade. Então, enquanto você for aí mestre, doutor, ou você estiver trabalhando, ser um profissional de uma indústria, você vai ter que sempre se atualizar, porque a biotecnologia ela está sempre se atualizando. Isso não tem como fugir. E se divirta no processo, né? Não se cobre por não fazer todos os cursos ou não conseguir todas as oportunidades. Eu me cobrava muito, queria sempre fazer tudo, me inscrevi em tudo. E isso acabou sendo bem prejudicial, assim, na questão de saúde mental para mim. Então, não aconselho. Faz as coisas no seu tempo, sabe? Se lembra que a graduação é um período muito maravilhoso, que passa muito rápido. Eu muitas vezes deixei de estar com os meus colegas, deixei de aproveitar coisas legais e me divertir para estar fazendo atividade extracurricular. Isso às vezes não é tão bacana, né? Depende também do perfil da pessoa, mas se divirta no caminho, né? Lembre-se de ser feliz durante a caminhada da graduação, que é uma caminhada muito linda e que com certeza vai trazer muitos frutos legais para vocês. Então, muito obrigada por assistirem até aqui, obrigada pela paciência, espero que tenha sido de grande valia para vocês, que tenha tido algumas informações legais que vocês possam aproveitar. Me sigam nas minhas redes sociais, que tem muita divulgação científica. Então aqui tem os Instagrams, o meu pessoal e os que eu faço parte, as contas no Twitter, meu LinkedIn, meu Facebook e aqui os sites nos quais eu também participo e produzo conteúdo, que é o Rede Análise Covid e o todospelasvacinas.info, que é uma iniciativa muito legal, onde a gente está reunindo muita coisa sobre vacinas e principalmente Covid-19, né? Agora nesse contexto atual, certo? Aqui estão as referências, algumas referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!